Olá, graça e paz, meu irmão e minha irmã. Estamos iniciando a leitura da Bíblia em 365 dias, uma dose de amor com a palavra de Deus. Hoje, no 276º dia, trago para a leitura e comentários bíblicos os livros dos profetas Jeremias, capítulos 19 e capítulo 20, livro do profeta Oséias, capítulo 9, versículo 17 ao capítulo 10, versículo 15, e o livro de Lucas, capítulo 1, dos versículos 26 a 56. Neste momento, você precisa estar de posse de um bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia, tão importante quanto a sua leitura diariamente, nos aproxima de Deus, fortalecendo assim a nossa fé e a esperança. Enquanto você prepara o nosso kit de fé, trago uma mensagem rápida. Todos nós temos a necessidade de estarmos em comunhão com Deus diariamente. Comunhão esta, agora, a leitura da Bíblia. Orar, meditar, refletir. A Bíblia Sagrada está cheia de promessas. Precisamos acreditar na palavra de Deus. Alimente a sua fé. A sua palavra tem muito mais força do que as coisas contrárias. Estamos vivendo um tempo em que devemos abrir os olhos. Satanás não está aqui para roubar o seu carro, sua casa, sua roupa, seu apartamento, celular, relógio. Ele vem para roubar agora esta semente, este estudo bíblico, a sua fé e os propósitos que Deus tem para você. Precisamos usar todos os recursos que Deus tem nos dado, incentivar a leitura da Bíblia, estudar. A Bíblia Sagrada nos faz gerar a fé, nos faz ter o alimento, a cura e a restauração. A compreensão da palavra vem através da revelação pelo Espírito Santo. Senhor, revele a compreensão de sua palavra. Jesus Cristo, me dê compreensão de sua palavra hoje e sempre. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Se desconecte de tudo e permita que a palavra do Senhor adentre em vossos corações. Vamos para a leitura no livro do profeta Jeremias, capítulos 19 e capítulo 20. O pote quebrado. Assim diz o Senhor: vá comprar um pote de barro de um oleiro e leve com você alguns dos anciãos do povo e dos anciãos dos sacerdotes. Vá até o vale de Ben-Hinom, que está junto à entrada do portão dos cacos, e proclame ali as palavras que eu lhe disser. Diga o seguinte: escutem a palavra do Senhor, ó reis de Judá e moradores de Jerusalém. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: eis que trarei uma calamidade sobre este lugar, e quem ouvir falar dela ficará com os ouvidos tinindo. Porque eles me abandonaram e profanaram este lugar, queimando nele incenso a outros deuses, que nem eles, nem os seus pais, nem os reis de Judá conheceram, e encheram este lugar de sangue de inocentes. Edificaram os altos de Baal para queimarem os seus filhos no fogo, em holocaustos a Baal, o que nunca lhes ordenei, nem falei, nem me passou pela mente. Por isso eis que vem dias, diz o Senhor, em que este lugar já não se chamará Tofete, nem vale de Ben-Hinom, mas o vale da matança. Porque desfarei os planos de Judá e de Jerusalém neste lugar, e os farei cair à espada diante de seus inimigos e pela mão dos que procuram tirar-lhes a vida. E darei os seus cadáveres como alimento às aves dos céus e aos animais selvagens. Porei esta cidade por objeto de horror e de vaias. Todo aquele que passar por ela ficará espantado e zombará por causa do desastre que lhe aconteceu. Farei com que comam a carne de seus filhos e a carne de suas filhas, e cada um comerá a carne do seu próximo. Na angústia e no aperto em que ficarão com o cerco dos seus inimigos e dos que procuram tirar-lhes a vida. Depois quebre o pote à vista dos homens que foram com você e diga-lhes: assim diz o Senhor dos Exércitos: deste modo quebrarei este povo e esta cidade, como se quebra o vaso do oleiro que não pode mais ser restaurado. Os mortos serão sepultados em Tofete, porque não haverá outro lugar para os sepultar. Assim farei a este lugar, diz o Senhor, e aos seus moradores. E farei com que esta cidade seja como Tofete. As casas de Jerusalém e as casas dos reis de Judá, sobre cujos terraços queimaram incenso a todo o exército dos céus,
e ofereceram libações a outros deuses serão imundas como o lugar de Tofete. Jeremias voltou de Tofete, o lugar para onde o Senhor o tinha enviado para profetizar, pôs-se em pé no átrio da casa do Senhor e disse a todo o povo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Eis que trarei sobre esta cidade e sobre todos os povoados vizinhos todas as calamidades que pronunciei contra ela, porque foram teimosos e não deram ouvidos às minhas palavras. Jeremias e o sacerdote Pazur. Pazur, filho do sacerdote Imer, que era superintendente da casa do Senhor, ouviu Jeremias profetizando estas coisas e por isso mandou que o profeta fosse açoitado e preso no tronco que ficava junto ao portão superior de Benjamim, na casa do Senhor. No dia seguinte, Pazur mandou que Jeremias fosse tirado do tronco. Então Jeremias lhe disse: O Senhor mudou o seu nome de Pazur para Magor-Missabibe. Pois assim diz o Senhor: Eis que farei de você um terror para você mesmo e para todos os seus amigos. Eles serão mortos à espada pelos seus inimigos e você verá isso. Entregarei todo o povo de Judá nas mãos do rei da Babilônia, que os levará presos à Babilônia e os matará à espada. Também entregarei toda a riqueza desta cidade, todo o fruto do seu trabalho e todas as suas coisas preciosas. Sim, entregarei todos os tesouros dos reis de Judá nas mãos de seus inimigos, os quais hão de saquear, pegar e levar tudo para a Babilônia. E você, Pazur, e todos os moradores da sua casa serão levados para o cativeiro. Você irá à Babilônia, onde morrerá e será sepultado, você e todos os seus amigos, aos quais você profetizou falsamente. Sexto lamento de Jeremias. Tu me persuadiste, Senhor, e eu fui persuadido. Foste mais forte do que eu e prevaleceste. Sou motivo de riso o dia inteiro, todos zombam de mim. Porque sempre que falo tenho de gritar e clamar: violência e destruição! Por causa da palavra do Senhor, sou objeto de deboche e de zombaria o tempo todo. Quando pensei, não me lembrarei dele e não falarei mais em seu nome. Então isso se tornou em meu coração como um fogo, encerrado nos meus ossos. Estou cansado de sofrer e não posso mais, porque ouvi a murmuração de muitos, há terror por todos os lados. Denunciem e nós os denunciaremos. Todos os meus amigos íntimos esperam que eu tropece e dizem: talvez ele se deixe persuadir, então nós o venceremos e dele nos vingaremos. Mas o Senhor está comigo como um poderoso guerreiro. Por isso os meus perseguidores tropeçarão e não vencerão. Ficarão muito envergonhados por causa do seu fracasso. Sofrerão afronta perpétua que jamais será esquecida. Ó Senhor dos Exércitos, que provas o justo e vês o mais íntimo do coração, permite que eu veja a tua vingança contra eles, pois te confiei a minha causa. Cantem ao Senhor, louvem o Senhor, pois ele livrou a vida do necessitado das mãos dos malfeitores. Maldito o dia em que eu nasci. Não seja bendito o dia em que a minha mãe me deu a luz. Maldito o homem que deu a notícia a meu pai, dizendo: nasceu o seu filho, é um menino, causando-lhe grande alegria. Que esse homem seja como as cidades que o Senhor, sem ter compaixão, destruiu. Que ele ouça gritos de dor pela manhã e alarido de guerra ao meio-dia, porque não me matou no ventre materno. Então a minha mãe teria sido a minha sepultura, e ela teria ficado para sempre grávida. Por que saí do ventre materno tão somente para ver trabalho e tristeza, e para que se consumam de vergonha os meus dias? Amém. Compreendendo o livro do profeta Jeremias, capítulo 19, exposição bíblica dos versículos 1 a 9.
Por ordem do Senhor, Jeremias fez uma segunda visita à casa do oleiro, dessa vez como comprador, não como simples observador. Ele levou consigo alguns dos anciãos judeus, sabendo dos planos perversos que tinham contra ele. Jeremias mostrou grande fé ao se dispor a andar com eles e, diante deles, declarar que o desastre estava vindo à terra por causa do pecado que cometiam. Obviamente, a oração que havia feito ao Senhor lhe trouxe paz e coragem. A porta dos cacos, também conhecido por porta dos vasos quebrados, era onde os oleiros trabalhavam e lançavam as peças quebradas. Ela dava para o vale dos filhos de Inom, o depósito de lixo de Jerusalém, em grego, Gina. Mas Jeremias fez daquela porta seu púlpito e ali profetizou o desastre iminente por causa do que os reis de Judá haviam feito: abandonado Deus, adorado ídolos, profanado o templo, matado os inocentes e passado os filhos no fogo em altares dedicados a Baal. Exposição bíblica dos versículos 10 a 15. Jeremias anunciou o julgamento. No Oriente Médio, naqueles dias, reis e generais frequentemente quebravam potes de barro em uma cerimônia especial antes de saírem para a batalha, simbolizando a derrota total dos inimigos. Essa imagem também é usada para o Messias em Salmos 2, versículo 9. Mas aqui Deus estava esmagando o seu povo. Compreendendo o versículo 14, podemos imaginar a raiva dos anciãos que acompanharam Jeremias à porta dos cacos. Afinal, eles e os sacerdotes, e Jeremias era um sacerdote, haviam aprovado as mensagens de paz dos falsos profetas, bem como os esquemas políticos dos líderes civis que buscavam a ajuda dos aliados ímpios de Judá. Mas o que Jeremias fez a seguir os deixou ainda mais furiosos, pois ele foi ao templo e pregou o sermão novamente. Compreendendo o versículo 15, pode acontecer de nações e indivíduos pecarem tão grandemente que nem mesmo Deus tenha como restaurá-lo? Sim, pode. Enquanto o barro é maleável nas suas mãos, o olheiro pode refazer o trabalho, caso a peça tenha se esmagado. Referência capítulo 18, versículo 4. No entanto, quando o barro endurece, é muito tarde, não há mais jeito de endireitá-lo. O julgamento é a única resposta para a apostasia deliberada. Capítulo 20. Exposição bíblica dos versículos 1 a 6. O que antes era uma ameaça agora se tornou realidade. Passur, filho de Imer, o mais alto oficial do templo do Senhor, não gostou do que Jeremias estava dizendo, por isso o profeta foi preso, espancado e mantido no tronco até o dia seguinte. Os troncos ficavam em uma posição de destaque na área do templo para adicionar a dor à vergonha. Passar a noite toda com o corpo inclinado e torcido era algo terrivelmente desconfortável. Adicione a isso a dor do espancamento. Será que conseguimos imaginar como Jeremias se sentiu? Difícil, né? Continuando, a exposição bíblica dos versículos 7 a 18. Este é o último registro dos lamentos de Jeremias. Uma mistura de alegria e tristeza, de oração e desespero, de louvor e perplexidade. Quando nos lembramos da natureza sensível desse homem, não nos surpreendemos que em um minuto ele esteja no topo da montanha e no outro seguinte no vale profundo. Jeremias, entretanto, viveu acima dessas mudanças do humor e fez a vontade do Senhor, independentemente de como se sentia. Nessa honesta expressão de suas emoções mais profundas, o profeta mencionou 3 questões importantes: o chamado de Deus, conforme versículos 7 a 9, o perigo diário que ele corria, versículos 10 a 13, e o seu desespero interior, versículos 14 a 18. Compreendendo o versículo 7, Jeremias achou que Deus tivesse tirado vantagem dele
e o seduzido para o ministério. Quando analisamos o relato de seu chamamento, conforme capítulo 1, não encontramos evidências de que o Senhor o tenha seduzido. Deus lhe disse claramente que ele passaria por dificuldades. Entretanto, se Jeremias confiasse no Senhor, este faria dele uma cidade fortificada e um muro de bronze, conforme capítulo 1, versículo 18. Diante de seus inimigos, Deus havia avisado seu servo que as demandas do ministério aumentariam e que ele precisaria crescer a fim de manter-se firme, conforme capítulo 12, versículo 5. O que o ministério de Jeremias estava fazendo pela nação era importante, porém, mais importante ainda era o que estava fazendo pelo próprio Jeremias. Quando servimos ao Senhor, nossa capacidade para o ministério precisa aumentar e nos capacitar para fazermos mais do que jamais imaginamos poder realizar. Exposição bíblica dos versículos 10 a 13. Depois de assentada a questão de seu chamamento, Jeremias olha então para longe de si mesmo para os inimigos ao redor. A fé não ignora os problemas, mas os encara honestamente e busca em Deus ajuda para resolvê-los. Não importa quanto tenha sido constrangido a pregar a palavra de Deus, o profeta teve de lidar com o fato de que muitas pessoas queriam que ele ficasse quieto e faria o que fosse necessário para silenciá-lo. E eu encerro a compreensão do livro do profeta Jeremias, capítulo 20, trago a exposição bíblica dos versículos 11 a 13. Aqui vemos o humor de Jeremias variando entre expressar coragem para buscar vingança e se regozijar em adoração. Ao lembrar das promessas que Deus lhe tinha feito ao chamá-lo, Jeremias ficou confiante da presença divina com ele e iria lidar eficazmente com os inimigos. Em vez de o desonrarem, seus inimigos é que seriam desonrados. Como as palavras de Jeremias nos versículos 12 são quase idênticas à sua oração no capítulo 11, versículo 20. Talvez essa tenha sido uma oração que ele fazia com frequência. Vamos para a leitura no livro do profeta Oséias, capítulo 9, versículo 17 ao capítulo 10, versículo 15. O meu Deus os rejeitará, porque não lhe dão ouvidos, e andarão sem rumo entre as nações. Israel semeou maldade e colherá destruição. Israel era uma videira de ramagem viçosa, que dava o seu fruto. Quanto mais abundantes os frutos, maior o número de altares. Quanto mais a terra produzia, tanto mais embelezavam as colunas sagradas. O coração deles está dividido e agora terão de pagar por isso. O Senhor quebrará os altares deles e destruirá as colunas sagradas. Agora eles vão dizer: não temos rei, porque não tememos o Senhor. E o rei, que poderia fazer por nós? Falam palavras vãs, juram falsamente e fazem alianças. Por isso, o juízo brota como erva venenosa nos sulcos dos campos. Os moradores de Samaria ficarão com medo por causa do bezerro de Bet-Aven. O seu povo se lamentará por causa dele e os sacerdotes idólatras tremerão por causa da sua glória, que já se foi. Também o bezerro será levado à Assíria como presente para o grande rei. Efraim se cobrirá de vexame, e Israel ficará com vergonha do seu ídolo de madeira. O rei de Samaria será como lasca de madeira na superfície da água. Os lugares altos de Aven, que são o pecado de Israel, serão destruídos. Espinhos e ervas daninhas crescerão sobre os seus altares. E o povo dirá aos montes: cubram-nos, e às colinas: caiam em cima de nós. Deus dá a sentença contra Israel. Desde os dias de Gibeá, você pecou, ó Israel, e nesse pecado você permaneceu. Será que a batalha contra os filhos da perversidade não há de alcançá-los em Gibeá? Eu os castigarei na medida do meu desejo. Os povos se ajuntarão contra eles quando eu os punir por causa de sua dupla transgressão.
Porque Efraim era uma bezerra domada que gostava de pisar o trigo na eira. Coloquei o jugo sobre o seu belo pescoço, atrelei Efraim ao carro. Judá lavrará, Jacó lhe desfará os torrões. Então eu disse: semeiem a justiça e colham a misericórdia. Lavrem o campo não cultivado, porque é tempo de buscar o Senhor, até que ele venha e chova a justiça sobre vocês. Vocês lavraram para a maldade, colheram a injustiça e comeram os frutos da mentira. Vocês confiaram nos seus carros de guerra e na multidão dos seus valentes, e por isso entre o seu povo se levantará o tumulto de guerra, e todas as suas fortalezas serão destruídas, como Salmã destruiu Bet-Arbel no dia da batalha. As mães foram despedaçadas com os seus filhos. Assim se fará com você, ó Betel, por causa da sua grande maldade. Ao amanhecer, o rei de Israel será totalmente destruído. Amém. Compreendendo o livro do profeta Oséias, capítulo 9, versículo 17, o termo desocupados deve fazer alusão ao fim de Caim, conforme Gênesis 4, versículo 12, que, assim como Israel, versículo 9, era culpado por um assassinato. Capítulo 10. Trago a compreensão do versículo 1. Israel era uma videira viçosa, mas acabara sem frutos. Em vez de reconhecer que a abundância vem do Senhor, o povo escolhido perdeu ou procurou com ganância as bênçãos de Deus. São imagens agrícolas como esta que nos fazem lembrar de que colhemos o que semeamos. Compreendendo o versículo 4, demandas, aqui é um termo referente a ações judaicas e disputas legais. As pessoas não podiam confiar umas nas outras e poucas estavam cumprindo suas promessas, aliança. Portanto, elas tinham de processar umas às outras para conseguir o que lhes cabia. Hoje em dia, a quantidade cada vez maior de leis e acúmulo de processos judiciais nos tribunais é uma evidência de que a integridade e a credibilidade estão desaparecendo da sociedade. Exposição bíblica dos versículos 11 a 15. O capítulo termina comparando Israel com uma bezerra que gosta muito de trilhar o campo, porque assim pode comer e trabalhar ao mesmo tempo. Mas então ela é subjugada a outro animal e forçada a fazer o trabalho duro da lavoura. Da mesma forma, os dias de glória de Israel chegaram ao fim e, agora, a nação sentiria o peso do jugo assírio. E eu encerro a compreensão do livro do profeta Oséias, capítulo 10, trago o versículo 12. Oséias fez mais um apelo à nação para se arrepender e buscar o Senhor. Israel tornou-se a terra que havia ficado improdutiva, endurecida e repleta de ervas daninhas. Esse apelo lembra a pregação de João Batista: arrependa-se, dê fruto que mostre o arrependimento. Mateus 3, versículos 1 a 12. O arado da convicção deve primeiro quebrar corações endurecidos, a fim de que a semente da palavra possa ser plantada e a chuva graciosa enviada dos céus. A nação não se arrependeu e o julgamento veio. Em 722 a.C., o exército assírio invadiu a terra e as 10 tribos, como uma nação, desapareceram das páginas da história. Vamos para a leitura no livro de Lucas, capítulo 1, dos versículos 26 a 56. O nascimento de Jesus é anunciado. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem que estava comprometida a casar com um homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria, e aproximando-se dela, o anjo disse: Salve, agraciada, o Senhor está com você.
Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então Maria disse ao anjo: Como será isto, se eu nunca tive relações com homem algum? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, sua parenta, igualmente está grávida, apesar de sua idade avançada, sendo este já o 6º mês de gestação para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não há nada impossível. Então Maria disse: Aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo o que você falou. Então o anjo foi embora. Maria visita Isabel. Naqueles dias Maria se aprontou e foi depressa à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou em alta voz: Bendita é você entre as mulheres, e bendito o fruto do seu ventre. E que grande honra é para mim receber a visita da mãe do meu Senhor. Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da saudação que você fez, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. O Cântico de Maria. Então Maria disse: A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque Ele atentou para a humildade da sua serva. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o Poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome, a sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que, no coração, alimentavam pensamentos soberbos. Derrubou dos seus tronos os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como havia prometido aos nossos pais. Maria permaneceu cerca de 3 meses com Isabel e voltou para casa. Amém. Compreendendo o livro do apóstolo Lucas, capítulo 1, dos versículos 26 a 56, trago a exposição bíblica dos versículos 26 e 27. O povo de Judá desdenhava dos judeus da Galiléia e afirmava que eles não eram kosher, ou seja, puros, por causa de seu contato com os gentios de lá. Referência a Mateus 4, versículo 15. Eles desprezavam especialmente as pessoas de Nazaré. João 1, versículos 45 a 46. Mas Deus, em sua graça, escolheu um jovem de Nazaré, da Galiléia, para ser mãe do Messias prometido. Compreendendo o versículo 27, Maria era judia da tribo de Judá, descendente de Davi e virgem, conforme o livro do profeta Isaías, capítulo 7, versículo 14. Ela estava noiva de um carpinteiro de Nazaré chamado José, referência a Mateus 13, versículo 55. E, o que tudo indica, ambos eram pobres. Lucas 2, versículo 24 e também Levítico 12, versículo 8. Entre os judeus daquela época, o noivado era quase um casamento às cegas e podia ser quebrado apenas pelo divórcio. Como as jovens judias se casavam cedo,
É provável que Maria fosse uma adolescente quando o anjo lhe apareceu. Compreendendo o versículo 29, a resposta de Maria revela sua humildade e honestidade diante de Deus. Ela certamente nunca imaginou ver um anjo e receber um favor especial dos céus. Não havia nada de especial nela para tal coisa acontecer. Se fosse diferente das outras garotas judias, como alguns teólogos afirmam, então ela poderia ter dito algo como: bem, já era a hora, eu estava mesmo esperando você. Mas não, tudo aquilo era surpreendente para ela. Compreendendo o versículo 32, Jesus veio à terra para ser o Salvador do mundo, mas também para cumprir as promessas que Deus fizera aos patriarcas judeus, conforme Romanos 15, versículo 4. Hoje, Cristo está entronizado nos céus, aleluia, referência a Atos 2, versículos 29 a 36, mas não está no trono de Davi. Um dia, ele retornará e estabelecerá seu reino de justiça sobre a terra, e então essas promessas se cumprirão. A exposição bíblica dos versículos 34 a 48. Maria sabia o que iria ocorrer, mas não tinha ideia da maneira como tudo aconteceria. Sua pergunta no versículo 34 não é um sinal de incredulidade, conforme versículo 18. Antes, é uma expressão de fé. Ela cria na promessa, mas não entenderia como se realizaria. Como seria possível, afinal, uma virgem dar à luz uma criança? Compreendendo o versículo 38, a resposta de fé de Maria foi render-se a Deus como sua serva solícita. Ela experimentou a graça do Altíssimo, conforme versículo 30. Creu em sua palavra e, portanto, pôde ser usada pelo Espírito para cumprir a vontade divina. A palavra que Maria usou para definir-se como serva se referia ao mais baixo tipo de serviçal, o que mostra quanto ela confiou em Deus. Ela pertencia totalmente ao Senhor de corpo, versículo 38, alma, versículo 46, e espírito, versículo 47. Que grande exemplo a ser seguido! Referência a Romanos 12, versículos 1 a 2. Exposição bíblica dos versículos 39 a 45. Quando Maria entrou na casa, Isabel ouviu sua saudação e ficou cheia do Espírito. E o Senhor lhe disse o motivo da visita de Maria. A única palavra veio a seus lábios foi feliz. E eu encerro a leitura da Bíblia em 365 dias e também da compreensão do livro do apóstolo Lucas, capítulo 1, versículos 26 a 56. Exposição bíblica dos versículos 46 a 55. Esta canção de Maria é chamada de Magnífica, anima-me a domínio. O grande desejo de Maria era magnificar o Senhor, não a si mesma. Ela contou o que Deus havia feito para 3 beneficiários de sua bênção. A própria Maria, versículos 46 a 49, nós, versículos 50 a 53, e Isabel, versículos 54 a 55. As palavras de hoje foram semeadas para as nossas vidas, para a honra e a glória do Senhor. Receba este alimento diário, não hesite, compartilhe. Deus está interessado na minha e na sua dor. Que Deus nos abençoe.